escute, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, os planos dele serão realidade sua, porém você precisa saber, há um preço a se pagar. Sangue, suor e lágrimas. Se você estiver disposto a pagar o preço, você pode ter certeza que toda a palavra de Deus liberada sobre você vai acontecer, mas não antes de o preço ser pago. Tem que ter esforço, tem que ter gratidão. Cada processo vencido, um coração grato é gerado e alimentado. Você vence uma etapa, valoriza mais. Você luta para conseguir, você valoriza mais. Parece que nós estamos em 2023, porque essa é a frase de 2023. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Essa é a frase da nossa geração. Pais que mimam seus filhos. Essa é a frase, parece que foi 2023. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Eu cresci. E essa frase ainda grita nos meus ouvidos. Meu pai olhava para mim e falou assim: filho só tem que obedecer. Ninguém celebrou. Agora não vale, agora não. Se você tem coragem, bata no peito e diga: filho só tem que obedecer. Mas a opinião dos meus não importa. Deixa eu te falar, olha para mim. A opinião dos seus filhos não importa. Eles têm que obedecer você. Acabou. Vou falar de novo. Você pode escolher me ouvir, ou ouvir talvez um psicólogo que não tem temor a Deus nenhum, ou um psiquiatra querendo te meter um remédio de tarja preta para você dormir. Ou escolha ouvir seu pastor. Quarta geração de evangélicos, todo mundo querendo viver para o Senhor aqui, entregar a vida para Ele cada vez mais. A opinião dos seus filhos não importa. Ela tem valor, mas ela não é a mais importante. A opinião mais importante é o que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que hoje vai ter um shift na nossa família. Fica firme. Se tem coragem, sacode quem está do teu lado e fala: você vai aguentar. Ah, mas meu filho está com 35 anos. Eu não quero saber. Você tem a obrigação de ir para cima desse filho. Ah, mas meu filho está com 40 anos. Eu não quero saber. Você tem que ir para cima e falar: você vai aceitar Jesus. Eu não te criei na palavra. Você me viu vivendo uma vida de pecado. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu sou um homem de Deus. E eu não vou para o céu sem você ir comigo. Você vai comigo também. Pode ir para a igreja comigo. Você vai comigo para a igreja. Nós vamos buscar Deus juntos. Não quero saber. Ele vai brigar com você. Ele vai te bloquear do telefone. Você vai bater lá na porta. Estou te amando. Oro por você. Estou aqui para te abençoar. Nós vamos para a igreja juntos. Deixa eu te falar, tá tendo uma, eu estou vendo espiritualmente, os demônios estão desbaratados. Está desbaratando os demônios aqui agora. Porque o seu legado vai ser abençoado. Eu vou liberar essa palavra. O seu legado vai ser maravilhoso. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão ser cheios do poder do Espírito Santo. Você não vai deixar seus filhos fora do caminho do Senhor. Ele fala: por que você honra seus filhos? Mas vou preferir falar agora pela manhã, porque é isso, eu queria, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria trazer mais instrução. E a instrução, irmãos, ela tem muito a ver com gratidão. Jesus curou 10 leprosos um dia.
mas só um veio agradecer, e o que veio agradecer recebeu a instrução de como ele deveria fazer. Jesus limpou 10 leprosos, só 10. Os 10 foram celebrar o milagre, 9 foi celebrar o milagre. Um veio e disse: Senhor, quero agradecer ao Senhor. Ele disse, como é que eu faço? Ele disse: agora vai, pega uma oferta, apresenta ao sacerdote. Faz o que a regra manda, sem problema. A instrução e gratidão tem muito a ver. Todo mundo que anda com Deus em gratidão vai viver debaixo de muita instrução, irmãos. Para cada gratidão que você libera, Deus vai liberar um novo cenário para você. E nesses dias agora, escute o que eu estou falando, porque é muito sério isso, dói no meu espírito. Nós estamos num cenário que daqui por diante vai definir quem avança e quem recua. Isso para toda a casa, para todo ministério, para todos os ministérios, não tem a ver só com o meu avô, não. Nós estamos vivendo num tempo que daqui o meu comportamento ele vai definir se eu vou avançar ou se eu vou ter que recuar. Alguns estão preparados para avançar mais, outros estão preparados, vão ter que recuar em alguns lugares que deixaram a dracma. E eu não vim aqui para falar como eu falei ontem. Eu não vim aqui perguntar quem deixou o machado cair. Eu vim aqui dizer aonde caiu. Nós vamos pegar esse machado de volta, porque Deus precisa de todos aqui. Amém? Nós gastamos muito tempo diagnosticando erro, e eu quero focar no recomeço. Eu quero trabalhar para recuperar o que se perdeu. Amém? Agora, não dá para recuperar o que se perdeu se a gente não reconhecer que precisa dessa ajuda. Porque o pior tipo de homem caído é o que finge que está de pé. Esse é o pior de todos. Mas eu quero dizer para nós aqui nessa manhã: a porta do céu pode ser estreita, mas ela nunca se fechou. Ela está sempre aberta, e Deus está sempre pronto para nos ajudar e nos abençoar. Abre a sua Bíblia comigo, irmãos. É porque tem um Deus poderoso que controla todo o universo. E para você ter uma ideia da grandeza desse Deus, é que o Salmo 113, versículo 5 diz assim: quem é como o Senhor, que habita nas alturas e encurva-se para ver o que há nos céus e na terra? Você não entendeu, eu repito. Quem é como o Senhor, que habita nas alturas e encurva-se para ver o que há nos céus e na terra? Deus não olha nada assim. Deus não olha nada assim. Deus só olha assim, porque não tem ninguém acima dele, nem no mesmo nível que ele. Os cientistas dizem que o universo é infinito. Claro, para eles. Mas Deus sabe onde está o princípio e o final do universo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está no controle do universo. Se Deus está no controle de tudo, Ele tem que controlar o mundo espiritual, Ele tem que controlar o universo. Terceiro, Ele tem que controlar a história. Se Ele não controlar a história, Ele não está no controle de todas as coisas. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo exato da história, Jesus é introduzido no planeta Terra. Para você ter ideia que Ele controla a história, você lembra de José? Rápido, a história de José, que Deus dá um sonho revelador, né? Seus irmãos iam se dobrar diante dele, seu pai e sua mãe iam se dobrar diante dele. Ele tinha 17 anos, seus irmãos diziam: vamos acabar com esse sonhador. Vende ele como escravo, vai para a casa de Potifar, traído na casa de Potifar, vai para a cadeia, e aí aos 30 anos, 13 anos depois, no tempo certo da história,
Deus tira José do calabouço e coloca ele como governador do Egito. 7 anos de fartura, ele administra a fartura, e com 2 anos de fome, chega a seus irmãos. 13 com 7, 20 com 2, 22. 22 anos depois, chega a seus irmãos e se curvam diante do governador do Egito, que eles não conheceram, que era o seu próprio irmão. Porque Deus está no controle da história, meu irmão. Você lembra quando o Senhor, quando a sua palavra em Atos diz: e recebereis o poder do Espírito Santo, e vocês vão sair pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo desceu e ninguém quis sair de Jerusalém. Ninguém quer sair, não? O Senhor manda uma perseguição. Espirrou crente para tudo que é lugar do mundo. Porque Deus está no controle da história. Está vendo tudo isso acontecer? O palco está sendo armado. O palco da história está sendo armado. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. A qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Deus está no controle da história. Um dos maiores presentes que Deus vai te dar é ter alguém do teu lado para te ajudar a guerrear as suas guerras. Você tem alguém para guerrear contigo? Amém ou não amém? Isso é um presente de Deus, irmão. Sabe por quê? Na maioria das vezes, a gente não vai ter ninguém para clamar, nem com a gente, nem pela gente. Então, ter alguém do nosso lado para clamar com a gente é um presente. Diga graças a Deus por isso. Mas eu tenho algo para te dizer. Se você tiver alguém, ótimo. Se você não tiver ninguém para orar com você, está tudo bem. Porque Jesus me garantiu que o meu Pai vai me ouvir. Mesmo quando eu me sentir sozinho. Mesmo quando eu estiver sozinho no meio do nada. Você que está pela internet agora pensando: pastor, aqui no país que eu estou não tem ninguém, na cidade que eu estou não tem ninguém. Tem você. Um clamor teu de coração muda a história, inclusive da tua cidade. Seja capaz, irmão, de orar por você mesmo, em nome de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou te ensinando a desonrar pessoas. Não estou te ensinando a desonrar dons espirituais. Até porque se eu estivesse falando isso, eu estaria fazendo contra mim mesmo. Porque Deus me colocou aqui para ser um pastor da tua vida. Para te ensinar alguma coisa. Sim ou não? Pastor, o que você está me ensinando então? Anota aí para você não esquecer. Eu estou te ensinando a andar com as próprias pernas. Eu vou repetir. Nesse altar, você vai aprender a andar com as próprias pernas. Vou repetir até entrar. Tu vai aprender, meu filho. Tu vai aprender a orar, tu vai aprender a clamar, tu vai aprender a guerrear tuas guerras, tu vai aprender a colher aquilo que você planta. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu estou te ensinando a ter relacionamento íntimo e dependente de Deus, não dependente de homens. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, nunca mais esquece. O verdadeiro mestre não é aquele que você tem acesso. O verdadeiro mestre é aquele que te dá ensino. Tira foto, guarda e nunca mais esquece disso. Não, eu vou para o lado porque lá eu tenho acesso. Eu vou ali porque ali, mas tem ensino. Muda a tua vida. Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que estão teus filhos, meu amigo? Mestre de verdade não é aquele que te dá acesso. Mestre de verdade é aquele que te dá ensino. E eu vou te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Se você conhece alguém que sabe e não te ensina, é porque essa pessoa não quer que você aprenda. Essa pessoa quer que você dependa. Bota essa frase aí, não tem não? Essa tinha que ter na tela. Quem não fez, está devendo alguma coisa? Posso repetir ou passo? Se você conhece alguém que sabe e não te ensina, é porque essa pessoa não quer que você aprenda, ela quer que você dependa. Sabe quem quer que você aprenda? Quem te ensina tudo.
Como é que é isso aqui? Isso. Como é que é isso aqui? Isso. Agora, quem não quer é quem não te ensina. Porque quer que você dependa. Quer que você dependa. Levanta a mão para o céu e diga: graças a Deus, eu estou numa igreja onde eu aprendo todas as coisas, onde meus pastores me ensinam, onde os meus líderes me ensinam, onde os meus líderes querem que eu avance, que eu cresça. Vai para cima, irmão. Dependa de homem nenhum. Todo homem e mulher de Deus de verdade quer que seus discípulos aprendam a caminhar sozinho, vai. E depender somente de duas coisas: Jesus e da palavra, mais nada. Você quer saber se você está num lugar saudável? Um lugar saudável é aquele que quer que você ame mais a Deus e cada vez mais a palavra de Deus. Acabou. Pode aplaudir ao Senhor por isso aí. E eu vou dizer uma coisa para você aí, ó. Não espere outra coisa de mim. Eu posso não ser tão acessível, mas eu estarei sempre pronto a te ensinar. E na verdade, ocupado, mas sempre disponível. Guarde isso no teu coração. O verdadeiro mestre não é aquele que está acessível, mas é aquele que sempre me ensina alguma coisa. Quem crê nisso? Pela primeira vez, quando se vê um milagre de verdade como esse, a gente não pula e não grita, viu? Não, pastor, na minha igreja, quando alguém conta que Jesus curou de dor de dente, nós vamos até a madrugada em vigília. É porque a nossa geração é fraca e não conhece milagre de verdade. A gente vê algumas coisas que são sombras de um milagre, mas quem aqui já viu milagre de verdade, sabe que quando você vê um milagre, a sua vontade é morrer. Porque você vê que o véu que separa esse mundo físico do mundo invisível foi rasgado. E entra uma presença que você não sabe dizer o que é, que ela rouba o seu oxigênio. Eu me lembro de um milagre violento que eu vi no continente africano, quando as irmãs do ciclo de oração de uma igreja ficaram de pé para dançar, porque elas não tinham instrumentos, então os instrumentos eram bater o pé no chão e as mãos. Na medida que batiam o pé na mão, a mão na mão e o pé no chão, subia uma poeira e descia uma glória que eu nunca tinha visto na vida. E eu escutei do lado do púlpito um homem que estava sentado como vocês, mas não com pernas perfeitas como de vocês, perna toda torta, ele gritando num português lusitano, dizendo: quisera eu, Pai do céu, ter pernas para pular e dançar também. E de repente nós escutamos um barulho, parecia um trovão, ninguém sabia de onde veio. Houve silêncio, e nós escutamos o barulho dos ossos daquele homem se envergando, pastor Silas. Trac, trac. Na medida que os ossos dele foi se levantando, eu não conseguia ficar olhando. Parece que o lugar que estava escuro foi tomado por uma luz. Perdemos o fôlego naquele dia. Eu não conseguia pregar, porque um milagre de verdade aconteceu. O milagre de Israel atravessar o mar foi um milagre desse. Quando Israel viu os egípcios morrerem, não houve cântico, houve silêncio, porque houve pavor. Foi preciso que Miriam enfiasse a mão na sacolinha dela, pegasse um pandeiro, encontrasse uma pedra, botasse a perna e tirou uma nota musical pelo pandeiro aqui e gritou: ei, Israel, só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Eramassuri de Candarabacás. Passou nessa terra um jovem pastor escocês. O nome dele era Robert McCheyne. Robert McCheyne morreu aos 29 anos de idade, apesar de ter sido um grande evangelista na Europa. E ao morrer ele fez uma declaração sobre o primeiro ponto que eu quero te ensinar hoje. Ele disse o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Naquela época não tinha carro, você está falando do século passado. Naquela época não tinha meios de locomoção, o cavalo era o principal meio de locomoção. E ele fala: Deus me deu uma mensagem para entregar essa geração e me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e agora eu não consigo entregar a mensagem.
Ele falou isso no leito de morte, que ele não cuidou da saúde. E apesar de ser um evangelista promissor que poderia levar a palavra para muita gente, morreu aos 29 anos porque não cuidou do próprio corpo. Ou seja, o seu corpo vai voltar para o pó, mas não precisa ser agora. Porque se ele morrer, ele paralisa a tua alma e o teu espírito. Não deve ser a coisa mais importante da sua vida, mas você tem que começar a cuidar da tua saúde para trazer durabilidade à mensagem que você carrega. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu tenho 42 anos hoje, não sei quando Deus quer me levar, isso é com Ele. Mas como eu vou viver até Ele me levar, eu já sei como. Se depender das minhas atitudes para eu durar mais, eu vou durar. Vou me alimentar melhor a cada dia, vou fazer exercícios físicos, vou dormir melhor a cada dia, vou respeitar o horário de dormir, de comer, ou seja, não vou levar a vida louca. Porque eu quero que a mensagem alcance o máximo de pessoas. Eu não quero que meu nome fique conhecido, eu quero que a minha mensagem se espalhe. Para isso eu preciso durar. Para isso eu preciso durar. Essa ficha caiu para mim quando eu comecei a fazer live no Instagram na época da pandemia. Se você ligasse o Instagram e ficasse 10 minutos falando, entravam, por exemplo, 3.000 pessoas. Se eu ficasse 1 hora falando, entravam 20.000 pessoas. Eu percebi que quanto mais tempo você fica falando, mais pessoas te escutam. Então, para eu estar no altar por mais 40 anos, eu conheço vários pregadores tremendos de Deus que estão com 80 anos. Um dos caras que eu escuto muito tem 76 anos e está pregando todo dia em tudo quanto é lugar do mundo. Mas porque ele cuidou do cavalo. Senão já tinha partido. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, nós lemos que Deus quer encontrar o teu corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Não é só a tua alma que vai ser julgada. Ele quer encontrar tudo irrepreensível. O que é irrepreensível? Digno de não ser chamado a atenção. Então coloque atenção na tua saúde física. Segundo, coloque atenção na tua saúde emocional. A tua alma pode paralisar toda a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Porque você é rancoroso, rancorosa, você guarda mágoa, você não perdoa, porque você tem raiva de tudo, porque você tem espírito de vingança. A tua alma não é boa, a tua alma não está limpa, a tua alma não está renovada. Isso traz muitos problemas para você. Ou seja, imagina uma pessoa que não cuida do corpo e não cuida da alma. O espírito você não precisa cuidar, você só precisa alimentar. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, você não precisa fazer nada pelo espírito, só alimentá-lo. Como é que eu alimento? Jejum, oração, leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra, nada mais. O espírito é tranquilo, não precisa de grandes coisas não. Jejum, oração, leitura da palavra. Moisés sobe de novo, Deus chama ele. Deus chama ele, sobe aqui que eu vou te dar a lei, os mandamentos. E Deus diz assim, sobe aqui, Moisés. E Moisés faz o quê? Moisés sobe, irmão. Só que Moisés sobe e Deus não chega. Deus fica lá, Deus não vem. Deus diz, espera lá. Só que Deus não disse, sobe no monte. Deus diz, sobe a mim no monte. Sobe a mim no monte, ou seja, não é ir no monte, é vir a Deus. E sobe a mim no monte, porque você pode subir a Ele em outro lugar, não precisa ser só no monte. A ideia é que vai na igreja, mas às vezes não vai no culto. Às vezes o camarada vai na igreja, mas não vai no culto. É ou não é? Ele vai no lugar, mas ele não penetra naquele lugar, ele não desfruta daquele lugar. E Deus deu uma ordem clara, ele disse, sobe a mim no monte e espera lá. E Moisés vai, sobe ao monte e fica lá. Irmão, Deus não te levaria para um ambiente da sua glória, se Ele não fosse para instruir você. Porque o objetivo de Deus derramar a sua glória é para instruir você. Por isso que glória sem instrução, a pessoa vai virar mística. Com uma instrução sem glória, também a pessoa fica chata. Então,
se depois ele não fosse instruir você e trazer diretivas para instruir os outros? Porque qual é o objetivo de Deus me instruir? Eu sendo um pastor, é para que eu também tenha graça e capacidade para instruir os outros. É ou não é? Então, para me instruir alguém, eu também preciso ser instruído. Amém? E aqui, o que acontece? Deus diz, fica lá. Irmão, Moisés não ficou meia hora, Felipe. Ele ficou 6 dias. Você imagina, Deus chama você para o lugar. Moisés entra na nuvem, porque a nuvem já estava lá. Moisés entra na nuvem. E a Bíblia diz que ele fica lá 6 dias e Deus não aparece. Rapaz, Deus tem uma graça, tem um negócio com Deus. Fica aqui esperando para quê? É como se Deus estivesse apagando todas as suas emoções, tirando todas as expectativas, para você não receber Ele na alma, sabe, para você cansar. Parece que Deus tem gente que Deus está esperando cansar para poder pegar ela. É como um salva-vida aqui na beira-mar. Vai aqui no balneário depois, aqui na praia, amanhã de tarde, dá uma passeadinha, você vai ver os guarda-vidas, os salva-vidas. O salva-vida, quando entra na água para ajudar alguém, ele não entra lá e olha para a pessoa morrendo e diz, como é que você chegou aqui? Por que você fez isso? Por que você não viu a bandeira vermelha? Não, irmãos, o objetivo dele é tirar aquela pessoa da água. Ele tem um objetivo, é arrancar aquela pessoa dali. Não importa como ela chegou ali, se ela está bêbada, se ela está drogada, se ela quer se suicidar, ele tem um objetivo, tirar ela dali. E para ele é muito melhor que aquela pessoa já esteja cansada, porque senão ela não sabe nadar, mas também não se deixa salvar. E a minha pergunta é, será que Deus não está deixando a gente cansar de algumas coisas, para depois a gente ficar, sabe, perdão da palavra pejorativa, mas de saco cheio com aquilo? Diz, isso aqui eu já estou de saco cheio. Daí Deus diz, agora você está legal, porque agora você cansou. Aí Deus espera você cansar para tirar você dali. Fica lá, mesmo sem sentir, sem ver, sem entender, sem ouvir, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, é para esperar. Irmão, eu fico imaginando, no segundo dia, aquele cara que já está acostumado todo dia a sentir um arrepio, todo dia sentir um xalabacanta, todo dia ele tem que sentir. Imagina no segundo dia ele está apavorado, Fernando, ele não está sentindo nada, e ele diz, não, será que foi Deus mesmo que falou comigo? E já começa a duvidar. E tem gente que quando ela passa 3 dias sem sentir, ela produz um sentimento, ela produz uma reação diante do Senhor. Irmão, o que Deus está fazendo nesses dias com a igreja é nos atraindo para Ele. E o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles estavam desprezando adorar a Deus, desprezando a comunhão. Gente, essa é a estratégia do inimigo. Levar nossos filhos a desprezar a fé, desprezar a cultura da fé, da vida com Deus, desprezar a adoração a Deus, desprezar derramar um coração. Quem está pegando comigo essa palavra? Posso pregar? Vou perguntar de novo, posso pregar? Estou só começando, posso pregar? Deus está dizendo claramente, eles desprezavam, eles anulavam a cultura da nação. É ou não é essa a maior das estratégias de Satanás? Gerar desprezo na vida dos nossos filhos, mas isso cabe a nós. Olha o que acontecia, enquanto eles desprezavam, continua o texto. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Todos os anos, uma vez no ano, Ana, Maria de Eucana, ia lá encontrar com Samuel.
quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Vem comigo, vamos ler juntos? Vamos ler em voz alta? Lê comigo em voz alta, vamos lá? Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor aqui? Olha o que Deus estava fazendo. Diante dos olhos de Eli, ele viu uma mulher estéril ter 6 filhos. Ele viu na própria cara, nos olhos dele, diante dele, a diferença de uma família e de uma casa consagrada. Anualmente ela ia, levava a nova veste, dizendo: toma, Senhor, toma meu Samuel, toma meu filho, toma as vestes novas. Ele cresceu, ele pertence a ti. E Deus abria a madre de Ana. Todos os anos que ela passou ali, aqueles próximos anos, cada ano ela ia com mais um neném. Já parou para pensar? Todo ano ela chegava, estava com mais um neném. Aquela que por muitos anos chorava, era desprezada, era zombada. Mas quando você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai aumentar, Deus vai fazer você crescer, multiplicar, proliferar. Que coisa maravilhosa. Diga não ao pecado. Ao mesmo tempo, os filhos de Eli roubavam, enganavam, oprimiam, zombavam. O texto diz: Eli já era bem idoso e ficou sabendo que seus filhos faziam a todo o Israel. Preste atenção. Ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Vamos ler juntos, olha só. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Eli soube, Eli sabia, preste atenção, o pecado na vida dos filhos era um pecado que tocava a nação. A gente quer ver o Brasil mudado? Posso ouvir um amém aqui? A gente quer ver a América cheia da glória de Deus? Fala um amém comigo aqui. Entenda que os pecados dos nossos filhos destinam uma nação. Os pecados dos filhos de Eli estavam trazendo um destino para toda Israel. Eles viviam essa vida de promiscuidade com as mulheres que estavam lá no welcome, lá na porta com a plaquinha: bem-vindo. Igreja é tudo igual. Quem está aqui comigo? A gente entra, a gente conversa, a gente está no pátio, a gente vem para cá, a gente está no Santo dos Santos, a gente começa a adorar, o Espírito Santo começa a falar com a gente. Fala comigo aqui um amém, gente. Pega essa palavra em nome de Jesus. O que Eli está deixando claro aqui, que nós estamos lendo claramente aqui em 1 Samuel, a importância de entender que o pecado que acontece no nosso legado interfere na nossa nação. E algo que nenhum de nós pode negar é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A expressão ser batizado significa mergulhar, colocar para dentro de. Quando a Bíblia fala de ser batizado no corpo, você não precisa imaginar o corpo de Jesus como algo líquido, onde alguém imergido, afundado, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo, nos coloca no corpo de Cristo. Ou seja, não há conversão sem a obra dele. E eu gosto de dizer que o Espírito Santo te leva a Cristo. Mas depois você veio a Cristo, João Batista anunciou: ele, Jesus, vai batizá-los no Espírito Santo. A partir do momento que você vem a Cristo, Cristo diz: agora eu
vou te mergulhar no Espírito Santo. O Espírito Santo te colocou em mim, e agora eu vou te colocar no Espírito Santo. São duas experiências distintas. Em João, no capítulo 20, no verso 22, a Bíblia diz que o Senhor aparece aos discípulos depois de ressuscitado, e o texto diz assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Naquele momento, depois da ressurreição, consumada a obra, ele sopra sobre eles e diz: recebam. Eu acho interessante que ele não diz: olha, isso aqui é só uma ensinação profética, mas não vai acontecer agora, é outro momento. Ele dá a entender, o Espírito Santo está disponível e vocês já podem tê-lo, no sentido de habitar em nós. Mas em Lucas 24, 49, Jesus diz: eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam na cidade, ele falava de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então mesmo Jesus que soprou e diz: recebam, diz: tem alguma coisa a mais. Quem está acompanhando? Atos capítulo 1, versos 4 e 5. É a continuação do relato de Lucas. E comendo com eles, está falando do período depois da ressurreição, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, o Jesus soprou, falou: o que eu leio para vocês, dizendo: recebam o Espírito Santo, a habitação dele em vocês, não é a experiência com o batismo no Espírito Santo, que ainda está para acontecer. Essas experiências precisam ser distinguidas. Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês. Aqui o recebam é do lado de dentro. Antes Jesus diz: o Espírito habita com vocês, mas ele estará do lado de dentro. Agora ele está dizendo: sobre vocês. Que é só chegar aqui e fazer tudo. Irmão, existem chaves poderosas, códigos sobrenaturais, coisas que estão na palavra de Deus. Por isso que eu falo com vocês: vai pro carisma. O cara não entende, rapaz, chega da agonia. Tá? 90% de quem vai pro carisma fala assim: Josilene, nunca fui crente. Por que não me avisaram isso aqui antes, cara? Porque chega no carisma, você aprende qual é o combustível certo para colocar, como é que faz para dirigir aquele carro, como é que senta no banco, tudo diferente. Você fala assim: rapaz, eu achei que era só... Não. Até para oração, por exemplo, não adianta a gente saber que tem carro, não adianta saber que eu tenho um destino, aquele carro pode me levar para algum lugar? Pode. Mas não adianta, se eu não souber dirigir, eu não saio do lugar. Você quer ver uma coisa? Vamos aprender primeiro o que Jesus ensinou aos discípulos. João capítulo 16, versículo 23. Olha o que Jesus ensinou sobre oração. Naquele dia, João 16, 23. Vocês não me perguntarão mais nada. Presta atenção aos detalhes das palavras de Jesus. Vai chegar um dia, Jesus falando: vocês não precisam me perguntar mais nada. Aí olha o que Jesus está falando: eu garanto, eu asseguro a vocês, que o meu Pai dará a vocês. Lê, irmão, para você não achar que eu estou aumentando. Vai, lê. Olha o que Jesus está dizendo. Vai chegar um dia. Vem cá, Maia, vem cá. Jesus está dizendo aos discípulos: vem cá, Dudu, vem cá, Igor. Jesus está com os discípulos dele. Vem cá, Jesus. Literalmente, Jesus está ali. Vem. Jesus está chegando diante dos discípulos. Vira para mim aqui, para mim. Ele está dizendo para os caras, olha o que ele está dizendo para os caras: vai chegar um dia, naquele dia, quando eu for embora e deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Jesus está dizendo: vocês não vão nem me perguntar mais nada. Olha o que ele está dizendo: eu garanto a vocês o que eu estou falando. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai. Agora ele diz: só não esquece de falar em meu nome. Aqui tem chave poderosa, irmão. Irmão, eu garanto a você o que você quiser. Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas se você chegar aqui amanhã de tarde e disser assim: pastor Felipe pediu para buscar uma garrafa de água, o pessoal vai falar assim: quem trabalha aqui, ó, pediu mesmo? Porque o nome do pastor Felipe aqui dá acesso.
ouvindo o que eu estou pregando? Tem um segurança ali de 2 metros e não sei quanto de altura e 3 de largura. Qualquer um pode entrar ali? Sim. Sim. É só você falar o nome-chave que tem ali. Qual que é o nome-chave? Quero falar com o pastor Felipe. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, parece porta de shopping. Pode, pastor, qualquer um. Ele só está ali para manter a ordem. Se você quiser falar comigo, a hora que você quiser. É porque acaba o culto, eu estou um caco. Aí eu fico aqui atrás bebendo água, mas eu só vou embora quando todo mundo vai embora. Qualquer um que entrar ali, tem um nome que dá acesso àquele corredor ali, ó. Pastor Felipe, posso conversar com o pastor Felipe? Na hora ele faz assim, ó. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, vai chegar um dia que eu vou embora. Mas eu garanto a vocês, o meu Pai vai dar a vocês tudo o que vocês pedirem. Aí os caras tudo bobo, eu sabia, eu falava assim, só usa meu nome, tá? Pega na mão de alguém e diga assim, meu irmão, em nome de Jesus, fala para ele, fala. Diga para ele assim, olha, é a hora de você falar. Diga, é hora de você pedir. É hora de você falar, é hora de você pedir. 2023, Deus está te dizendo, pede, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir você falar. Eu estou cansado de você pedir ao outro para falar, eu estou cansado de você mandar recado através de outro. Eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir você falando, eu quero ouvir você orando. Eu quero falar sobre o que a Bíblia chama de a comunhão com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, em algumas traduções, isso mudou para um versículo novo, que é o 14, mas é o último do capítulo, é o último de 2 Coríntios. E esse verso diz assim, nós o apelidamos de a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não com alguns, com todos vocês. Porque cada um desses itens apresentados aqui é para todo mundo. Eu fico olhando para um versículo como esse, imagino que a maioria dos crentes lê ele mais ou menos assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. O crente para e fala, top. Esse negócio é sério, isso aqui é importante, é vital, essencial e inegociável. Porque ele lembra da declaração de pela graça sois salvos, então ele pensa, se não tiver a graça, está todo mundo lascado. Então ele diz, isso aqui é importante. Aí ele continua lendo. E o amor de Deus, ele para e diz, top também, essencial, vital. Porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E pensa, se não fosse o amor de Deus, a gente está tudo perdido e lascado. Mas ele termina a leitura mais ou menos assim. E a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com cada um de vocês. Eu digo, como é que é? O Senhor Jesus oferece algo que é vital, a graça, sem o qual não tem vida cristã, não tem salvação, não tem relacionamento com Deus. O Pai oferece algo vital, a expressão do seu amor que providenciou tudo, vital, sem o qual não há vida cristã, não há relacionamento com Deus, não há nada. E o Espírito Santo oferece uma coisa inútil, sem vergonha, sem propósito, só para entrar na lista, mas que não tem nenhuma relevância. O nosso problema tem sido não conseguir mensurar o peso que o ministério, que a obra do Espírito tem em nós. E não adianta falar dele agindo sozinho, que para que ele haja é necessária interação. E nessa interação, a Bíblia nos mostra uma ideia de relacionamento, porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. E é Deus. É um com o Pai e com o Filho. Então, o Filho e o Pai apresentam obras essenciais, e a dele totalmente desnecessária. Ele veio habitar em nós, a troco de nada. Porque não tinha lugar para ele morar no céu e descobriu que podia morar dentro de mim, dentro de você, de graça, sem pagar aluguel. Se nós não entendemos a importância do que ele veio fazer e a natureza da sua obra, que requer interação, mas não é só você, vai um movimento do lado de lá, eu faço do lado de cá. Essa interação é relacional. E aí nós já falamos que o Espírito Santo pode ser resistido, que ele pode ser enciumado, que ele pode ser apagado, que ele pode ser entristecido. São todas dinâmicas de algo que acontece dentro do quê? De um relacionamento. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos toda uma sinalização de que era para a gente interagir com ele como interagimos com uma pessoa de carne e osso.
João capítulo 14, versos 25 e 26. Jesus diz: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ensinará todas as coisas, não algumas. Quando a gente pensa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente pensa um direcionamento profético, uma manifestação dos dons. Não. Como nós vamos falar na semana que vem, no próximo domingo, se Deus permitir, um dos conceitos de ser guiado é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Nós não estamos falando de um mero direcionamento profético, de uma experiência de dons. Estamos falando de viver a vida cristã debaixo da plena condução e liderança dele. E isso envolve o quê? Uma dinâmica de relacionamento. Não tratá-lo como um ser impessoal. Atos capítulo 8, verso 9. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Alguém que fala coisas particulares, num nível muito personalizado, que dá direcionamento e que junto com ele demonstra os seus resultados sobrenaturais. Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Quando você olha a forma como esse povo vivia e relacionava com o Espírito Santo, ele era tratado como uma pessoa a ser ouvida, a não ser entristecida, a não ser afastada, a não ser apagada, alguém que não poderia ser deixado com ciúmes. Ou seja, a ideia de relacionamento. Não sei se era pelo coração dele, não sei dizer se é porque Deus o escondeu. Eu sei que o profeta Abacuque não morreu martirizado. Deus deu a ele longevidade. E a longevidade de Abacuque deu a ele a graça de profetizar por dezenas de anos, décadas a fio. É bem verdade que no seu tempo Israel, a quem ele profetizou, também não o ouviu. Aquele Israel do Velho Testamento, Israel, não era apenas uma nação, era o retrato de uma igreja. O Velho Testamento todo é escrito em torno da vida de uma igreja. A igreja do Velho Testamento. Eu sei que alguns teólogos que estão me assistindo agora vão dizer: não, pastor, igreja é um termo grego, e a palavra grega é com a qual foi escrito o Novo Testamento. O Velho Testamento todo é escrito em hebraico, em aramaico, até algumas línguas extintas. Então não havia igreja no Velho Testamento. Pois eu afirmo, havia uma igreja no Velho Testamento. Esta igreja era a nação de Israel. Ora, se a palavra igreja, que vem de um verbo grego, eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Diga comigo, chamados para fora. 1, 2, 3. Isso é o que significa a palavra igreja. Eu posso afirmar categoricamente que no Velho Testamento tinha uma igreja também. Porque esta igreja vai nascer com Abrão, aquele a quem Deus trocou o nome e colocou o nome dele de Abraão. Nasceu no dia em que Deus foi à tenda dele e disse: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda e sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se o termo no Novo Testamento é chamados para fora, e no Velho Testamento Deus usa Abraão para ser o pai da igreja, chamando ele de sai para fora, eu posso acreditar que havia sim uma igreja no Velho Testamento. E me dá dores, pastor Roberto Marinho, falar da igreja do Velho Testamento. Uma igreja que faliu, uma igreja que fracassou, uma igreja que afundou, uma igreja que naufragou. E ao naufragar, ao invés de sobreviver se atracando a pedaços de madeira, a pedaços de profecias, a pedaços de palavras de fé, simplesmente deixaram ser sugados para o fundo do mar por falta de esperança. E é por isso, e somente por isso, que quando terminamos o Velho Testamento no livro de Malaquias, Deus se tranca no céu e por 400 anos não conversa mais com a raça humana. Se você não sabia, aprenda. Temos 2 testamentos por isso. No Primeiro Testamento, no Velho Testamento, na Primeira Aliança, no Antigo Pacto, Deus tentou de tudo. Mas todos os homens com quem Deus fez um pacto, estes homens quebraram o pacto. Deus levantou Adão, Adão pecou. Deus levantou os filhos de Adão pecaram. Deus levantou Moisés para ser o maior pastor do mundo. Imagine os senhores receberem uma igreja com 3 milhões de membros, prontinha. Foi isso que Moisés recebeu. Ele recebeu uma igreja que tinha 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade.
Eram homens que tinham a sua emancipação dada pelos judeus. É por isso que o ministério de Jesus Cristo começa com 30 anos. É por isso que só com 30 anos ele vai ser batizado, ou seja, ele está emancipado. 600 mil homens com 30 anos saíram do Egito. Suponhamos que cada homem tivesse uma esposa, no mínimo um filho. Um homem com 30 anos é suposto que ainda tenha o pai vivo e a mãe viva. 5 pessoas em uma família, 5 vezes 600, 3 milhões de pessoas. Moisés recebe uma igreja com 3 milhões de pessoas e ele só tem uma função. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Tirar esta igreja do Egito e levar esta igreja para Canaã. Tirar de onde? E levar para onde? Saudade dos velhos tempos, quando nós não tínhamos música bonita ainda, mas os nossos pais cantavam corinhos que arrebatavam a gente. Tinha um que era assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, para Canaã. O que é que os nossos pais cantavam? Eles mostravam para nós a metáfora do Velho Testamento. Eles mostravam para nós uma história que aconteceu e poderia voltar a acontecer. Quem acompanha políticos deve de algum dia ter ouvido algum político recitar de cor durante a sua fala um texto que nós usamos muito: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Quem não conhece a história está fadado a caminhar pelo mesmo caminho e errar de novo. Os nossos velhos pais, que não tinham a cultura que temos, cantavam esses corinhos para nós nos lembrarmos que a igreja do Novo Testamento nada mais é do que uma sombra daquilo que a do Velho Testamento foi. É o reflexo dela. E assim os pastores modernos têm a mesma função de Moisés: tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Só que o pastor Moisés, que recebeu esse rebanho tão grande, começou o ministério dele esquisito. Ele começou matando um homem, enterrando na areia. E a Bíblia Sagrada, na boca do nosso sumo pastor, que é Jesus, vai dizer: o bom pastor não mata, ele dá a vida pelas ovelhas. Deus levantou um pastor gigante, o diabo foi e catou ele. Deus levantou o pai da fé, Abraão. E não é que um dia Abraão contou uma mentira que quase destruiu a sua família toda? No Novo Testamento, o nosso sumo pastor vai dizer que quem mente é filho do diabo. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração, e o homem segundo o seu coração adultera e manda matar o marido da mulher. Deus levantou Sansão para ser o libertador de Israel, e o grande libertador morreu preso no templo de Dagon, atado a correntes. Deus levantou Salomão, porque há quem diga que o homem sábio não se perde no meio do caminho, mas o homem mais sábio do mundo morreu louco, aos pés dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora as suas 300 concubinas. Ou seja, todas as pessoas que Deus levantou no Velho Testamento para liderarem esta igreja, acabaram de alguma forma se prostituindo espiritualmente com os espíritos da sua época. E por isso, quando chegamos em Malaquias, Deus dá um grito. Ele sai da terra, toma o seu trono, olha para a terra e dá um grito que nós usamos muitas vezes no púlpito dos Gideões em forma de tema: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí todo mundo grita. Isaías falou: eis-me aqui. Não era Isaías. Isaías estava vendo o céu, e ele só repetia o que ele ouvia. Deus disse: eu fui, não me aceitaram. E agora, a quem enviarei? Aí do lado de Deus Pai está o Filho, e é o Filho que grita: eis-me aqui. Envia-me a mim para aquele lugar. É isso. Senão a minha afirmação é teórica. Então, vamos para a Bíblia para consubstanciar a minha afirmação teológica. Antes de eu mostrar isso, uma pequena introdução que você precisa entender. Estar no controle não significa interferir no processo o tempo todo. Estar no controle significa ter poder e autoridade para interferir a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e ninguém pode impedir. É isso que está em controle. Está em controle, não está interferindo o tempo todo, não.
criados, então a gente nunca vai atingir essa atmosfera de transcendência, porque Deus é um Deus transcendente, né? Que nós não mensuramos o seu poder, né? Existem atributos que eles não são passados aos homens, e nós não entendemos, por exemplo, né? Deus é onisciente, a gente onipotente, autoexistente, a gente não consegue compreender porque nós somos humanos. E é a mesma coisa do filho que não sabe, né? Eu tenho 3 e tenho um cara do pai, como é que a sementinha acontece aí? Como é que compra a sementinha para o neném, né? Como ele não tem essa ideia toda, né? De como é feito o neném, a vida, nós também não entendemos como tudo isso foi feito, como foi gerado, né? Como que Deus, nós entendemos como o homem foi feito, mas antes disso, Deus soberano, como ele vive, a gente não entende, porque ele passa da nossa natureza, ele passa da nossa consciência. Mas é certo que Deus criou o homem, e também tem um mundo paralelo, né? Que é o mundo de Deus, é onde Deus está, na sua eternidade, que ele vivia ali, vive com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e ele está ali. E aí ele decide, né, criar o homem, ele cria o homem. E o início de tudo, da queda, da necessidade de Jesus ter que vir para salvar o homem, o início de tudo não está na desobediência de Adão. O início de tudo se deu, originou, quando Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se rebela contra Deus. Então tudo não dá origem na terra, ela começa dando origem no céu. Porque quando Lúcifer pega, vamos começar o primeiro um aqui, céu, primeiro um, vão lá em cima naquela luz, primeiro um, céu. Então Lúcifer, ele se rebela contra Deus, e aí ele é lançado para a terra. O homem criado perfeitamente